Olá pessoal, nas aulas que vão seguir, nós vamos criar um sistema, a web, com o objetivo de ensinar programação orientada a objetos. Nós vamos criar um ambiente, um CRUD completo, tá? Para quem não sabe o que é CRUD, CRUD seria o acrônimo de Create, Request, Update, Delete, que são as 4 operações que a gente pode fazer com um objeto, com um banco de dados, né? Criar um objeto, consultar um objeto, atualizar um objeto e excluir um objeto. Né? Meu nome é professor Lilo Eudicro de Lacerda, todos me chamam de Lilo, e vamos aí ao nosso sistema. Basicamente nós vamos criar uma loja virtual, uma loja chamada CRUD, né? Ele será desenvolvido ao longo dessas aulas, mas e representará uma loja de eletrodoméstico bem simples, nada muito elaborado. É apenas mesmo, como falei, para ensinar programação orientada a objetos. Outro contexto, um outro detalhe é que nós não vamos usar banco de dados. Primeiro, porque não é pré-requisito, né, para o desenvolvimento desse sistema. Lógico que depois poderíamos trabalhar com banco de dados. O mais importante mesmo é trabalhar com os objetos, com as coleções desses objetos, né, e os relacionamentos desses objetos. Então a gente vai armazenar esses objetos apenas na memória e eventualmente em arquivos textos para a gente poder recuperar no formato JSON, né? Que é um formato bem utilizado atualmente na web, né? O nosso sistema também não se preocupará com a apresentação visual, quer dizer, não usará templates, CSS, não utilizará nada nesse sentido, apenas mesmo a funcionalidade, né, como seria a navegabilidade do sistema e como seria a integração dos objetos, né, desenvolvidos, né, com a teoria de programação orientada a objetos e essa interface web, tá, gente? Nessa nossa primeira aula, vamos implementar um projeto chamado Loja BO. O BO significa Business Objects, objetos de negócio, vamos dizer. Nesse projeto, que é uma biblioteca de classes, nós vamos definir todos os objetos que vão fazer parte da representação daquela loja, nossa loja CRUD, né? Vamos definir os principais relacionamentos dos mesmos. Geralmente a gente vai trabalhar agora com herança, pelo menos nesse projeto. Vamos criar as coleções de objetos, porque a gente não vai trabalhar com um objeto, a gente vai trabalhar com vários objetos. A gente vai desenvolver as principais operações nessas coleções, quer dizer, como criar um objeto naquela coleção, como consultar, como excluir um objeto naquela coleção. É bem simples esse modelo. E por último, a gente vai definir um mecanismo de persistência, onde a gente vai utilizar o JSON, né? Como já comentei com vocês anteriormente. Então vamos ao nosso projeto. Vamos utilizar o Visual Studio 2013, o 2015 ainda não saiu de forma definitiva, então vamos utilizar um produto que já está estável, né? E vamos criar um novo projeto. Ao criar um novo projeto, nós vamos selecionar o C#, porque nossa base é C#, e vamos desenvolver uma biblioteca de classes. Essa biblioteca de classes, a vantagem dele é que ele pode ser utilizado em outros projetos também, não só na web, mas pode ser desenvolvido para uma aplicação dispositivo móvel, pode ser desenvolvido para uma aplicação console, pode ser utilizado para uma aplicação Windows Phone, por exemplo, né? Então a vantagem de você criar uma biblioteca de classes é que você pode ser portável, né? Bem, o nome, como já falei, o nome da nossa biblioteca se chama loja.bo, Business Objects. Esse é o nosso projeto. Só que vai fazer parte de uma solução chamada loja. Então a minha loja não vai ter apenas o projeto Loja BO, vai ter outros projetos que a gente vai desenvolver em outras aulas, né? Eu vou colocar aqui dentro do diretório D, /sistemas, é o local onde vai estar o meu projeto. E vou iniciar ele. Perfeito. Quando a gente cria nosso projeto, ele já cria por padrão essa classe. Bem, eu falei para vocês que a nossa loja vai ter os seguintes objetos. Aí está os objetos que nós vamos criar nessa aula. Nós vamos criar os objetos chamados produtos, na verdade tem que estar no singular, o objeto que vai representar os clientes da loja e os objetos vão definir os vendedores da loja. Só que esses objetos vão estar representados numa hierarquia, né? Quer dizer, a gente vai otimizar o nosso código.
utilizando os conceitos de herança. E nós teremos então a seguinte hierarquia: um objeto chamado base, né? Ele vai ser um objeto abstrato, quer dizer, eu não vou poder instanciar essa classe, desculpa. Uma classe chamada produto, que é filha de base. Uma classe chamada pessoa, que também é filha de base. Detalhe, essa pessoa também vai ser abstrata, eu não vou poder instanciar essa classe. E duas outras classes, cliente e vendedor. Na verdade, vamos criar então 1, 2, 3, 4, 5 classes, né? A base, que vai ser o pai de todo mundo, produto, que é filho de base, pessoa, que é filho de base, e cliente e vendedor, que são filhos de pessoas. Como assim cliente e vendedor são filhos de pessoas? Porque cliente é uma pessoa e vendedor é uma pessoa. A gente vai utilizar as funcionalidades de pessoa para desenvolver cliente e vendedor, tá, gente? Então, vamos à definição desses objetos. O primeiro que vamos definir é essa classe aqui. Vamos renomear classes class 1 para classe base. Ok. Vamos renomear. E o que todas as classes vão ter como padrão? Vão ter um ID. Pessoal, eu vou já definir os getters e setters automático aqui, tá? Get, ponto e vírgula, set, né? Vai ter o ID, a nossa classe. Então toda classe tem que ter um ID. E toda classe vai ter também uma data de alteração e uma data de cadastro e uma data alteração. Mais para auditoria, tá, gente? E essa data cadastro e data alteração, a gente vai ser do tipo datetime, que é o que nós vamos estar trabalhando. Então, essa seria a classe base. Quer dizer, todas as classes do meu sistema vão ser filhas dessa classe base. Um detalhezinho, essa classe base é abstrata. Então, eu vou colocar ela como sendo classe abstrata. O que significa ser uma classe abstrata? Ela não pode ser instanciada. Ela pode ser pai de outras classes que vão ser instanciadas, mas ela mesmo não pode ser instanciada. Ok, gente? Agora, vamos criar a classe produto. Adicionar nova classe aqui, chamada produto. Sempre no singular e a primeira letra maiúscula. Essa classe vai ser pública. Essa classe vai ser filha de base. Ok. E ela vai ter as seguintes características. Ela vai ter uma descrição do produto. E as demais características vou definir aqui para vocês. Os outros produtos, outras características é a quantidade, que é do tipo inteiro, é quantos produtos eu tenho no meu estoque, o valor que eu vou estar vendendo meu produto, a categoria do meu produto, se é uma televisão, se é um micro-ondas, se é um DVD, player e assim por diante, tipo de produto, tá? Eu poderia também criar uma classe tipo categoria, mas para deixar o sistema mais simples, eu deixei ele como uma string fixa mesmo, né? Então aí está a nossa classe produto filho de base, quer dizer, quais são as características que o produto tem. Além dessas 4 características, ela herdou também as características ID de base, data de cadastro e data de alteração, né, definidas em base. Agora vamos definir a classe pessoa. Com o botão direito do mouse, adicionar nova classe pessoa. Ela vai ser a base da classe cliente vendedor, né? Public class pessoa vai ser filho de base e ela também vai ser abstrata, tá? Por que ela vai ser abstrata? Porque eu não vou poder instanciar a pessoa. Eu vou proibir o pessoal, a quem for utilizar meu sistema, falar, olha, pessoa você não pode utilizar. Você pode utilizar cliente e vendedor, mas pessoa não, né? Então o que pessoa vai ter? Vai ter as seguintes características, né? O nome,
getSet, e também vai ter as seguintes características: CPF, telefone, e-mail e endereço. Professor, CPF não seria do tipo inteiro? Não. CPF, ele, como tem os tracinhos e é um número muito grande, é interessante colocar ele como string. Telefone é a mesma coisa, posso colocar um traço, abre e fecha parênteses, também é interessante colocar como string. Então a pessoa toda ela vai ser do tipo string, né, as características dela. E eu vou criar agora a classe vendedor e a classe cliente. Vamos lá, adicionar classe vendedor e a classe cliente. Né? As duas vão ser públicas e filha de pessoa. Tanto o cliente quanto o vendedor. E filha de pessoa. Agora, o que o vendedor vai ter a mais que uma pessoa? O que diferencia o vendedor de um cliente, por exemplo? É que o vendedor, ele ganha uma comissão, né? Para toda venda que ele fizer, ele vai ganhar uma pequena comissãozinha aí, uma porcentagem dessa venda. Tá? E uma coisa que só o cliente tem, que não interessa para o vendedor, por exemplo, é a renda familiar dele. Décimo, gente, poderia ser double, float? Não. Ele dá problemas de arredondamento. Décimo, não, você não vai ter problema de arredondamento, né? Cliente renda familiar. Tá aí todas as nossas classes definidas. Para a gente analisar toda a classe como um todo, né? Vamos criar um diagrama, vamos adicionar um diagrama, tá? É bom que a gente vai entender como é que funciona. Tá aqui o class diagram, eu vou inserir, vou dar o nome dele diagrama e vou adicionar todas as minhas classes aqui, vocês vão perceber exatamente como é que funciona. Base é a minha classe principal, né? Ela tem essas características. Eu tenho produto e pessoa com filho de base. Vamos organizar aqui. E eu tenho produto com suas características e pessoa com sua característica. E eu tenho aqui também desculpa, deu do clique sem querer. Pessoa, vendedor e cliente como filho de pessoa. Tá, então, toda a nossa classe definida. Percebendo que a gente só vai criar os CRUDs para produto, para vendedor e para cliente. Por que a gente vai criar CRUD para base e para pessoa? Porque são classes abstratas, tá? A gente não pode nem instanciar elas. A gente só vai cadastrar produto, vendedor e cliente. A gente criou essa hierarquia só para mostrar para vocês que todos os nossos objetos são filhos de base, todos sem exceção, todos vão ter ID, data de cadastro, data de alteração. É muito bom para você definir um comportamento geral para o teu sistema. E vamos compartilhar algumas informações entre vendedor e cliente aqui, no caso, em cima de pessoa. Ok, gente? Aqui seria então o nosso diagrama final. Bem, gente, finalizando esses meus objetos, agora vamos criar as coleções de cada objeto, porque eu não vou trabalhar com o cliente, com um produto e com o vendedor. Vou trabalhar com vários clientes, com vários produtos e vários vendedores, tá, gente? Para não precisar criar um para cada um, eu vou criar uma coleção genérica, gente. Olha que legal, vou criar uma coleção que pode ser utilizada por qualquer um desses três objetos. Então vamos lá, vamos fechar tudo isso aqui que a gente vai precisar e vamos criar uma classe chamada coleção, que vai representar a coleção de todos esses objetos. Vamos lá, nova classe chamada
coleção. Muito bom. Essa classe coleção ela é uma classe pública. Agora, de que tipo é essa classe? É aí que vem a sacada, uma coisa bem interessante das linguagens orientadas a objetos. Essa classe vai ser uma coleção genérica, de um tipo qualquer. Pode ser do tipo cliente, pode ser do tipo produto, pode ser do tipo pessoa, só não pode ser do tipo abstrato, tá? A gente não vai criar coleções de tipo abstratos aqui. E o que tem nessa coleção? Essa coleção tem uma lista do tipo daquela que é a coleção. Se a minha coleção for do tipo cliente, eu vou ter uma lista de clientes. Se minha coleção for do tipo produto, vai ser uma lista de produtos. Então esse T é como se fosse uma variável, né? Então vai ter uma lista get e set. Nós temos aqui uma característica da coleção, ela tem uma lista. E como toda lista, ela precisa ser inicializada, tá, gente? Então eu vou usar o construtor public coleção e essa coleção vai inicializar minha lista. Lista recebe new lista T. Eu acabei de inicializar minha lista, né? Eu instanciei minha lista. Agora, o que minha coleção vai ter? Vai ter as operações que eu preciso implementar em toda a coleção para o meu CRUD funcionar, né, gente? Que operações são essas? É a operação de adicionar, eu não estou colocando nem as parâmetros, nem o tipo de retorno ainda, só vou mostrar para vocês que eu vou precisar adicionar. Eu vou precisar consultar e vou precisar excluir. São essas três operações que toda coleção vai precisar. A primeira questão agora, a gente vai ter que trabalhar cada uma dessas operações do CRUD. Professor, precisar definir ou alterar? Não. Na memória você alterou o objeto, ele automaticamente alterou. É só você consultar e definir o novo estado dele, ele já é propagado isso, tá, gente? Pelo menos na memória. Em banco de dados você teria que persistir a alteração. Mas vamos voltar aqui. Para adicionar, eu tenho que adicionar um objeto do tipo T. Pode ser um objeto do tipo produto, um objeto do tipo cliente, um objeto do tipo vendedor, ou qualquer outro objeto. Então, esse T, como falei, é um tipo genérico, é um objeto do tipo T. Então, a minha lista, eu vou adicionar, olha aqui o comando adicionar, quem? O objeto. Bem simples, tá? Só que, eu posso adicionar qualquer objeto? Não, para adicionar qualquer, não posso, por exemplo, adicionar objetos que tenham o mesmo ID, né? Perceba que nosso ID não é dado de forma automática. No sistema, em banco de dados, o ID é dado de forma automática. Então, nós vamos ter que inserir esse ID. Nós não queremos que esse ID seja repetido, né? Quer dizer, eu vou consultar um objeto com ID identificador código 5 e vai me trazer 2, 3 objetos. Não, isso não pode. O ID ele é único para cada objeto. Então eu vou ter que verificar, vou ter que consultar na minha lista para verificar se aquele ID existe ou não. Então vamos implementar o consultar, gente. O consultar, eu preciso passar com o parâmetro o ID que eu quero consultar e eu vou pesquisar na minha lista todos esses objetos. Para consultar na minha lista, nós não temos uma lista indexada, quer dizer, a consulta vai ser manual mesmo. Esse é um problema de trabalhar na memória. Então vou utilizar o programa for_each para cada lista na coleção lista, olha aqui, para cada item na minha coleção lista, item é um objeto que está na minha coleção. E que coleção é essa? A lista, olha aqui. A lista é uma coleção de objetos do tipo T. Essa coleção é do tipo lista, né? Aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Se esse meu item tem o ID, só que esse item, gente, por padrão ele não tem ID. Eu tenho que fazer um casting dele, quer dizer, eu tenho que dizer que esse item ele é do tipo de um tipo específico, né? Então, as base, então o item vai ser um tipo base, tá? Agora sim, por ser o tipo base, ele tem o código ID.
Então, esse item considerado como o ID for igual a esse ID que eu passei como parâmetro, olha aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que retornar o meu item. Se ele vai retornar o item, então consultar, em vez de retornar void, vai ter que me retornar um tipo T, gente. Com um detalhe. Ah, professor, mas esse item não é tipo T. Então vamos botar esse var item, T item. Agora sim eu vou consultar do tipo T. Se ele não achar, ele vai retornar o quê? Null. Eu vou consultar. Então vamos consultar agora o nosso item para ver se ele já existe. If, agora sim vou usar o consultar. Eu vou consultar, eu tenho que passar o ID desse objeto. Então eu vou ter que. Aonde é que eu vou conseguir o ID? Eu tenho certeza que esse objeto tem ID. Então eu vou passar o objeto ponto ID. Só que esse objeto ele não tem ID, né? Se ele não tem ID, eu tenho que transformar esse objeto em base, fazer um cast que a gente chama, né? Eu vou consultar esse objeto passando o ID, e se esse objeto for igual a nulo, quer dizer, agora sim, eu não achei o objeto, eu retorno, né? Eu adiciono a lista. Se eu adicionar a lista, eu vou colocar aqui um maior ou menor, eu vou retornar dizendo que eu consegui adicionar true, eu adicionei, perfeito. Mas para retornar o true, o que antes me adicionar era um void passa a ser um tipo bool. Se eu não conseguir adicionar, eu dou um return false. Ok, gente? Aí está o nosso adicionar prontinho. E agora vamos implementar o excluir. Para excluir eu preciso só o ID para excluir, tá, gente? Agora, para excluir eu preciso primeiro consultar o objeto. Então, T objeto recebe consultar esse ID. Se esse T se esse objeto for diferente, se esse objeto for diferente de null, quer dizer, ele existe, tá? Agora sim eu vou pegar a minha lista, ponto remove, aquele objeto que eu acabei de consultar. E novamente eu quero verificar se ele conseguiu consultar, excluir ou não, tá? Então ao excluir eu dou return true, eu consegui excluir, quer dizer, ele realizou a operação com sucesso. Então vou retornar um bool. Se não, eu vou retornar um false, eu não consegui excluir. Bem, gente, aqui está as operações do meu objeto. Já defini as coleções de todos os objetos, tá, gente? Agora, um detalhe. Eu preciso, aqui é a coleção do objeto genérico. Eu preciso agora especificar a coleção de cada um desses objetos. A grande vantagem, né, que essas coleções eu vou definir agora diretamente no meu banco de dados. Lá no banco de dados, eu vou poder criar uma coleção de cada objeto da minha, do meu projeto, né? A questão é o seguinte, não é bem um banco de dados, eu vou simular um banco de dados. Então esse objeto que nós vamos criar agora vai se chamar BD, que é de banco de dados, mas na verdade não é bem um banco de dados, ele até representa, mas esse BD representa um conjunto de coleções de objetos. Então vamos lá criar o nosso BD, adicionar novo item, nova classe, né? Essa classe vai se chamar BD. Ela é uma classe pública. E aqui no meu banco de dados, né, eu vou ter todos os meus objetos. E que objetos são esses? Vamos lá. Eu vou ter uma coleção de objetos do tipo produto.
eu vou ter uma coleção de objetos do tipo vendedor, chamado vendedores, e vou ter uma coleção de objetos do tipo cliente, chamado clientes. Olha que legal. Então eu tenho essas três tabelas, eu estou colocando entre aspas aqui, do meu sistema: tabela de produtos, tabela de vendedores e tabela de clientes, que nada mais são do que uma coleção de objetos do tipo cliente, do tipo vendedor, do tipo produto. Lógico, se eu crio uma coleção, eu tenho que instanciar elas lá no construtor. Público BD. Agora, os produtos vai receber uma nova coleção de produto. Os vendedores vai receber uma nova coleção de vendedor, e os clientes vai receber uma nova coleção de clientes. Pronto, as minhas coleções já estão definidas no nosso projeto, tá? Agora um detalhezinho, vocês estão percebendo que está tudo aqui na memória. A gente precisa armazenar isso em algum lugar, em um arquivo texto. Nós não temos banco de dados, então vamos armazenar no tipo texto. Uma forma bem interessante de trabalhar com texto hoje é o JSON, ou né, JSON, que o pessoal gosta de computar aí. Então vamos trabalhar com JSON. Tá? Para trabalhar com JSON, a gente precisa adicionar uma biblioteca JSON dentro do nosso projeto. Vamos aqui em loja BO, manage no get package, quer dizer, a gente vai adicionar esse pacote, tá? Ele vai procurar dentro dos pacotes os mais utilizados. Eu posso pesquisar vários pacotes aqui online, tá, gente? Tem vários pacotes para você baixar aí na internet, é muita coisa legal mesmo, é um conceito bem interessante isso aí. E olha o que apareceu aqui. Entity Framework, só para lembrar para vocês, é o que trabalha com banco de dados, mas nós não estamos trabalhando com banco de dados, vamos trabalhar com JSON, né? Então vamos instalar esse JSON. Se eu quiser trabalhar com Bootstrap também, com jQuery, é só instalar no teu projeto. É bem legal essa questão de no Get Package no Visual Studio, tá? Então ele vai instalar para você dá um accept aqui em todos os projetos aqui para você, que na verdade ele está instalando o projeto para você aí no ambiente. Pronto, o meu projeto foi adicionado, está com esse ok, né? O pacote já está instalado. Eu dou um close para verificar se está instalado, só verificar se existe uma referência chamada Newton JSoft aqui. Então tá aí o nosso JSoft. Obrigado por instalar o JSON.net. Perfeito aí, gente. Está aqui instalado. Agora, gente, aonde que eu vou implementar esse gravar, né? Teria que ser, cada coleção tem que ser capaz, ela mesma tem que ser, cada coleção tem que ser capaz de se autogravar. Então vou criar aqui um método chamado gravar, né? E vou criar um método, assim como posso gravar, eu posso recuperar. Eu vou gravar essa coleção aqui, essa lista, eu vou gravar essa lista em um arquivo texto e eu vou recuperar essa lista em um arquivo texto. Ok, gente? Agora, para gravar e recuperar essa informação, eu tenho que gravar em um diretório, em algum lugar. Bem, gente, esse aqui é o código que vai fazer gravar a minha coleção de objetos, tá? Eu vou transformar aquela minha coleção lista, eu vou transformar essa lista em uma string, olha. E esse é o comando que eu faço transformação. A questão é, o computador não está reconhecendo esse JSON Convert. Esse JSON Convert está nessa referência, né? E ele também não está reconhecendo o StreamWriter, porque é um trabalho para... o StreamWriter ele é um objeto que me permite gravar um arquivo, né? Eu consigo gravar um stream em um arquivo aqui no caso. Para inserir o JSON Convert no meu código, eu tenho que ir lá dar um using newtonsoft.json.
que é esse, a biblioteca de classes que trabalha com JSON. E para trabalhar com os arquivos, eu tenho que utilizar o system.io, que é input output, que me permite. Agora sim, ele reconheceu tanto o JSON, que ele faz parte, né, do Newtonsoft, como o StreamWriter, que ele faz parte do system.io. E o nosso sistema, nosso gravar já está ok. Só repassando, aqui eu transformo minha lista em uma string. Aqui eu crio o meu arquivo nesse diretório nesse nome, quer dizer, qual o nome que vai ser o nome do meu arquivo? Vai ser o nome do meu objeto, da minha classe, né? Se minha classe chama produto, vai armazenar nesse diretório com o nome produto e com a extensão JSON. Depois que eu criei o arquivo, eu mando escrever naquele arquivo, né? Naquele arquivo, a minha string JSON, eu salvo as alterações e fecho o arquivo. Agora eu vou fazer o código de recuperar, tá, gente? O código seria mais ou menos esse, nada se cria, tudo se copia. Se existir o arquivo, que arquivo? Esse arquivo nesse diretório com essas informações. Tá? Se existir esse arquivo, aí sim ele vai ler. Vamos criar aqui string para não ficar arquivo. Recebe. Então ele vai receber tudo isso aqui. Então, se existir esse arquivo, aí eu vou criar um stream reader, quer dizer, eu vou ler. Existe a diferença. O stream writer ele escreve, o reader ele lê do diretório, né? Então eu vou ler daquele arquivo, eu vou ler o JSON ler todo o arquivo e armazenar numa string chamada JSON, né? E logo depois aqui, lista, gente, é minha lista de objetos. Essa lista eu vou converter aquela minha string em uma lista. E no final eu fecho o meu arquivo e tá aí o meu recuperar. Gente, aqui, gente, eu consegui agora na minha coleção, além de adicionar, consultar, excluir e gravar, tá? Eu consigo excluir, quer dizer, eu consigo também realizar mais duas operações: gravar no arquivo aquela minha lista e recuperar a lista de um arquivo já existente, né? Então tá aí o nosso coleção pronta. Agora eu preciso gravar meu banco de dados todo, não só aquela coleção, porque minha coleção eu tenho várias coleções no meu banco de dados. O meu banco de dados tem a coleção de produtos, vendedores e clientes. Então tem que permitir gravar todos eles, assim como recuperar todos eles. Um detalhe: para gravar eu tenho que passar um diretório. Para não precisar ficar colocando toda hora um diretório, porque tanto gravar quanto recuperar tem que ser o mesmo diretório. Então eu vou definir um diretório específico para quem? Para o banco de dados. Então, ao criar um banco de dados, eu vou definir o diretório dele. Agora, ao definir esse diretório, eu preciso armazenar ele numa variável dentro num atributo dentro da tua classe, né? String diretório. Perfeito, é uma variável privada, não precisa de getSet, ela só existe dentro internamente. Aí o que vai acontecer quando eu instanciar um banco de dados? Eu vou instanciar um banco de dados com aquele diretório. Então this.diretório recebe aquele diretório que eu quero gravar, né? Que eu quero gravar e recuperar. Agora sim, eu consigo gravar. O que eu preciso para gravar? Todos os produtos, né? Produtos.gravar naquele diretório que eu criei. Não só produtos eu vou gravar todas as tabelas. Produtos, os vendedores e os clientes. Assim como eu vou gravar
eu também vou recuperar. Ok, gente? Então, no o meu banco de dados, ele tem a lista de as coleções de todos os meus objetos. Eu inicializo as coleções do objeto e permito tanto gravar todas as coleções, como recuperar todas as coleções. E para finalizar esse nosso BO como todo, nosso projeto como todo, olha aqui, gente. Eu estou criando o meu banco de dados. Eu acabei de criar uma lista vazia de produtos, uma lista vazia de vendedores, uma lista vazia de clientes. Mas se esses produtos, esses clientes, vendedores já existirem lá no arquivo texto, o que eu tenho que fazer? Então, ao criar o banco de dados, depois de inicializar tudo isso, eu vou recuperar. Ele vai executar esse recuperar aqui, quer dizer, ele vai tentar recuperar tudo que já foi gravado de produtos, tudo que já foi gravado de clientes, tudo que foi gravado de vendedores, gente. Então, tá aí, pessoal, a nossa loja BO pronta, e na próxima aula nós vamos definir a interface do nosso sistema. Até mais!